O Pedro Mineiro tem não só uma história, né? São muitas histórias sobre ele. Mas eu vou trazer aqui os fatos em que um amigo aí, escritor, o Dr. Habib, pesquisador, né? E tem enveredado por esse meio, né? Da escrita junto à capoeira há um bom tempo. Encontrei com ele aqui em São Paulo, no primeiro congresso de capoeira escolar, feito pelo mestre Gladson, né? Junto com o contramestre Vinícius Rei. E a partir daí tivemos amizade. Eu já fui, depois disso, mais 2 vezes a Salvador e à procura dele. Mas período de férias normalmente, né, acaba viajando. Tanto lá pelo Pelourinho ele pediu que procurasse, como eu fui também na Universidade Federal, né, da Bahia, lá em Salvador, onde ele lecionava. Mas visitei, conheci outras pessoas também, valeu a pena. Bom, o Dr. Habib, ele tem um dos livros dele, Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia. Nesse livro aqui, dentre esses personagens, existe a história do Pedro Mineiro. Então, o Pedro Mineiro ele tinha nascido em 1887, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, ele era mineiro, mas vivia em Salvador. E negro, né? Ou preto, como se diz hoje, tinha a circunstância na época em que existia muita desordem, muita ruaça, né? Predominavam a força, a valentia, e ele era tido como sendo um desordeiro. Mas, como muitas outras histórias, né? Tendo apoio político, ou seja, defendendo o político, sendo capanga de político, não se tem um nome de qual político seria, ele, com a sua característica física ali de durão, tinha, na verdade, esse enveredamento pelo meio político, né, diz a história. Mas também ele andava pelo meio, pelas zonas de prostituição, como se fosse um negócio. Ele tinha aí as mulheres na qual seriam aí suas protegidas, né? Não sei se ele era, não diz ao certo se ele era um cafetão, mas provavelmente tinha participação lá de alguma forma. E existia um caso que é relatado de uma certa moça denominada Isaura, que tinha se envolvido com um marinheiro e precisava, na verdade, se safar disso. Ele, se fazendo de amásio dela, né, havendo junto com o marinheiro, foi ter com os mesmos, e como ele sempre andava armado, diz a literatura, de facas, de cacete, né, e também de arma de fogo. Então acabou tendo com o marinheiro e a gente não tem mais informações, né? Bom, esse é um dos casos, mas muitos outros vieram. Todavia, o tempo vai passando e a busca da cidade por uma melhoria no sentido de organização social, ela é perseguida. E aí chega um determinado momento em que ele tem outros envolvimentos, né? Se diz aí que é um caso de marinheiro também, que teria alvejado, né, o Chico Mineiro, na verdade o Pedro Mineiro. Onde teria sido isso? Na própria delegacia. Mas por que na delegacia? Porque esse episódio se deu em uma esquina, próximo do cais, por onde ele vivia, e quando se precisava dos depoimentos na delegacia,
Então, tanto ele teria que dar, como o próprio marinheiro envolvido. Provavelmente o delegado faria uma cariação, mas não se sabe se o marinheiro era combinado ou não, mas sei dizer, com o pessoal da delegacia, sei dizer que ele conta a história que ele foi armado e lá dentro da delegacia ele foi alvejado com os 2 tiros e morreu na delegacia. Então fica no ar, né, a história, porque a gente não sabe se realmente tinha sido algo combinado ou não, né, uma trairagem, conforme a gente ouve dizer, mas esse é um dos episódios aí. E aí no livro do Dr. Habib que eu comentei com vocês é que se passa esse caso, né? Aqui ele é retratado, né? Esse seria então o retrato do Pedro Mineiro, ok? Mais uma vez aqui, olha, o livrinho aí do Dr. Habib, daí do Bahia, do Bahia, né? E aqui essa história se dá em 3 páginas, né? Então tem a primeira página, tem uma foto, tem uma segunda página, uma terceira página. Então eu trouxe os fatos aí principais, não trouxe todos, para que se motivem e procurem ter contato, leiam também o livrinho, tá bom? Professor Alemão, Senzala Brasil, Santo André, São Paulo.